Graça e paz, igreja. Quero agradecer aqui o Alexandre, né, que ministrou aqui esses cânticos, e a primeira oração que ele fez, falou algo muito importante, né? E eu falei sobre isso essa semana, lá no canal que eu tenho, que é o Verso na Porta. Escrevi, na verdade, sobre isso. Que Deus, ele realmente tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, ele se compromete conosco, né? Como que é que o versículo diz? Se o meu povo orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, buscar a minha face, então, né? É um compromisso que Deus faz conosco, mas tem um passo que nós precisamos dar antes. E entrando, né, nessa ministração dessa noite, em que o tema está aí colocado à nossa frente, qual é a nossa responsabilidade? Nós temos uma responsabilidade, e essa responsabilidade, ela também está dentro desse texto que nós acabamos de falar, né? 2 Crônicas 7:14. Há uma responsabilidade lá dentro. E há uma responsabilidade por toda a Bíblia, em toda a história. Há uma responsabilidade que depende de mim e de você. Então, nessa noite, eu quero convidar você a abrir num livro que praticamente a gente não fala muito, porque ele é pequenininho, ele é muito pequeno, que é Judas. Fica antes de Apocalipse. E eu quero convidar você a abrir, então, a sua Bíblia aí no livro de Judas. Como só tem um versículo, um capítulo, obrigada. Como só tem um capítulo, hoje nós vamos nos apegar ali aos versículos 20 até o 23. Mas antes, eu quero aqui, rapidamente, né, falar sobre essa carta tão curtinha. Quem é esse Judas? Eu não quero me demorar aqui, porque eu acho que a mensagem hoje é muito importante, falou meu coração. Judas, esse Judas é o Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Mas ele se apresenta também como escravo e servo de Jesus Cristo, né? Eu, Judas, sou escravo de Jesus, irmão de Tiago, escrevendo a você, amado de Deus. Então, essa carta é para mim, porque eu sou amada de Deus. Amém? E eu recebo essa carta, porque além de ser amada de Deus, eu sou chamada e salva por Jesus. E ainda continua ali no começo do versículo, para que vocês fiquem tranquilos. Tudo vai dar certo, descansem, porque tudo vai ficar bem. Abram o coração, pois o amor está a caminho. Então, esse Judas era o irmão de Jesus, irmão de Tiago, mas não pense que Judas, desde o início, quando Jesus anunciou quem ele era, Judas, ele acreditou nas palavras de Jesus. Não, Judas, assim como seu irmão, eles foram se converter depois da ressurreição de Cristo. Olha só, conviver com ele, conviveram com o Messias, mas não acreditavam que ele era o Messias. Então, Jesus, assim como para muitos, né, naquela época, Jesus ele precisou morrer, ressuscitar, e aí sim, muitos olhos foram abertos, né? Caíram as escamas, e aí essas pessoas realmente creram que Jesus, ele era o Messias que haveria de vir. Então, assim como muitas outras cartas, a carta de Judas também é uma advertência. Se você ler a carta de Judas, eu convido você a ler ela inteira depois, porque, irmãos, um capítulo, né? Dá para ler rapidinho. Então, eu convido vocês a lerem a carta de Judas depois. Então, assim como outras cartas, ela também era uma carta de advertência aos crentes, né? Ele fala lá, escreva aos amados de Deus o Pai, chamados e salvos por Jesus.
E essa carta, ela veio ao encontro principalmente dos mais vulneráveis, dos mais suscetíveis a acreditar em outro tipo de mensagem que não fosse a mensagem da verdade, a mensagem do Evangelho. Pessoas que, assim como Efésios 4,14 diz, que eram levadas eram ainda como crianças, levadas por ventos de doutrina. Não tinham ainda maturidade suficiente. Parece que estavam com as suas raízes não muito profundas. Mas hoje o nosso intuito aqui, com esse tema, é fortalecer a nossa fé através dessa carta. Porque temos uma responsabilidade. O povo naquela época, ele convivia, aqui eu fui estudar um pouquinho, fui recorrer aí às fontes, para trazer para os irmãos, mas naquela época o povo ele convivia num ambiente que era recheado de filósofos. Então, esse contexto era o contexto de muitas outras cartas, inclusive na época em que Paulo escrevia as cartas também, esse era um contexto, de muitos filósofos, muitos evangelistas de outras religiões. Então, as pessoas ouviam de tudo um pouco. Muito diferente do que a gente tem hoje? Não, Muitas filosofias, muitas religiões diversas. Às vezes as pessoas ficam até confusas. O que eu devo seguir? Para onde eu devo ir? O que é de fato a verdade? E não era diferente naquela época, não era diferente. As pessoas estavam envolvidas por esse ambiente, cheio de informações. Então, até aí, aquele que já tinha andado com Jesus, aquele que já tinha ouvido Paulo, Pedro, Estevão e outros homens, poxa, gente, até aí era fácil diferenciar o Evangelho de Cristo, hein? O Evangelho da verdade. Não dava para ser pego de calça curta. O problema é que até o cristianismo, na época, se tornou lucrativo. E aí entravam os falsos profetas, que sutilmente iam enganando até aqueles que tinham uma fé sólida. Mas as coisas eram tão parecidas. Não, isso daqui, não, tá certo, é assim que tem que fazer. Mas, olha, não é bem assim. E aí, sutilmente, eles enganavam aquelas pessoas que já tinham essa verdade. Porque eles começavam a mostrar outros benefícios de não se cumprir ou não fazer algumas coisas. E aí o perigo disso é que o falso profeta, assim como hoje, gente, ele não é uma pessoa que se apresenta, um falso profeta, ele não sobe em cima de um palco e ele fala para as pessoas, é o seguinte, eu sou um falso profeta, não acreditem em mim. Eles têm aparência de espiritualidade. O falso profeta, ele vem carregado de uma aparência santa, tem autoridade, fala bem. Um falso profeta tem conhecimento. Ele tem a aparência da espiritualidade, mas ele tem um coração corrompido com uma doutrina do inferno. Isso é um perigo. Eles iam deturpando o evangelho e sutilmente, mas muito sutilmente, sorrateiramente, devagar, misturando o evangelho de Cristo, a liberdade de estar em Cristo, com a libertinagem, que é muito diferente. E vocês sabem quem era o alvo disso tudo? Sabe? Os jovens cristãos. Não eram os anciãos da época. Os anciãos, velho de guerra, já sabe, já conhece. Eles vinham, era deturpando o evangelho no coração dos jovens, daqueles que iam se aproximando de Jesus, mas ainda tinham as suas convicções, as suas crenças não muito sólidas. E aí a gente se depara com Judas, alguém que
a Bíblia diz, estava destinado e comprometido a lutar pela fé verdadeira. Ali no começo mesmo da carta, ele chama a atenção, né? Através da carta, ele fala assim: prezados amigos, sabe qual é a minha prioridade? A minha prioridade foi escrever para vocês sobre a vida de salvação que temos em comum, e eu preciso escrever insistindo, implorando, para que vocês lutem de todo o coração pela fé que nos foi confiada como um dom a ser guardado e cultivado. O tema, inclusive, aqui na Bíblia, a mensagem é: lutem de todo o coração. Lutem de todo o coração pela fé. E é nessa luta pela fé que nós temos uma lista de responsabilidades. E que talvez muitos de nós não estejam fazendo isso, porque estamos tão ocupados e preocupados com os nossos problemas. Eu falava isso com uma amiga ontem. Às vezes nós estamos engolidos pelos nossos problemas. Eu estou dizendo os nossos, os meus mesmo, tá bom? Não os nossos da comunidade. Não é isso. Eu estou engolida pelo meu problema. Eu estou engolida pela minha confusão, pela minha ansiedade, pelas coisas que afetam a minha mente, o meu coração. E isso me engole de tal forma que eu não vejo mais aquilo que eu devo fazer, que eu preciso fazer para que eu consiga recuperar essa salvação que me foi dada. São coisas que eu estou deixando de fazer, são coisas que eu estou deixando para lá e não me preocupando com a vida de salvação que nós recebemos em comum. E aí, quem pôde ler, teve eu acho que, não sei se foi essa semana ou foi a semana passada, o Aguinaldo, ele postou aí, eu não sei se foi na escola bíblica, mas ele postou um artigo que estava falando da dificuldade do jovem na universidade de expor a sua verdadeira crença. Por quê? Porque eles são engolidos por filosofias e por mensagens subliminares e por coisas que eles não estão acostumados, e aquilo abre os olhos, aquilo brilha nos olhos deles, porque essa nova mensagem que vem sido colocada no coração dos nossos jovens, com aparência de espiritualidade, ela é muito melhor de ser vivida do que carregar uma cruz. Carregar uma cruz é pesado. Chega a ser até difícil de falar, né? Quando você fala carregar uma cruz, puxa, eu não quero isso para mim. Então, eles têm sido atormentados diariamente com crises de fé, com crises existenciais, de falta de sentido de vida, e buscam outras coisas que têm aparência de espiritualidade, mas não são. E nesse contexto, Judas, ele nos orienta a manter firme as nossas convicções, guardá-las no nosso coração, lutar de todo o coração. E sobre essas orientações, ele vai dizer, e eu quero que você me acompanhe lá no versículo 20, tudo isso, para a gente poder agora ler, então, do versículo 20 ao versículo 23, que diz assim: mas vocês, caros amigos, edifiquem-se cuidadosamente nesta fé santíssima, orando no Espírito Santo, permanecendo no centro do amor de Deus, mantendo os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vida de verdade que permanece para sempre. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Tenham pena dos pecadores, mas não peguem leve com o pecado. Não se esqueçam de que o pecado
produz um mau cheiro insuportável que chega até os céus. Que palavra forte. Mas nós temos uma lista aqui. Vamos lá. Primeiro ele fala sobre edificar-se cuidadosamente na santíssima fé. Na fé, o que é edificar-se na fé? Quando a gente fala em edificar, a gente lembra, né, de construção, de levantar, de erguer, né, alguma coisa. E edificar-se na fé é justamente isso, é você construir os seus princípios, os seus valores em cima de uma verdade que não se abala, que não passa, que não perece, que é eterna e que é verdadeira. Então, quando você constrói, quando você cria uma base sólida da sua fé, baseada nos princípios bíblicos, irmãos, ela cresce e você se sente forte. É isso que é edificar-se na fé. Crescer cada vez mais na sua fé, para que você seja não mais um vacilante, não mais, né, como que falam os novos convertidos? Um neófito. Você passa de um neófito para alguém maduro, começando a comer comida sólida. Mas você precisa edificar-se nessa fé. Crescer como? Orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito? É fechar os olhinhos e ficar ali em Espírito? Não oro em voz alta, porque orar no Espírito é orar em silêncio. Isso não é orar no Espírito. Isso pode ser uma oração silenciosa. E não significa que você também não está no Espírito, não é isso. Mas não confunda, porque ele está dizendo orando no Espírito Santo. E orando no Espírito Santo é sob a orientação e sob a autoridade e poder do Espírito Santo de Deus. Por que orar no Espírito? Primeiro, porque a gente não sabe orar. E o Espírito intercede por nós. Então, eu já me coloco num lugar de, Senhor, muitas vezes eu não sei o que falar. Sabe, essa nossa carne, e não só essa carne e pele, mas tudo que há em nós que faz parte da nossa carnalidade, isso daqui não sabe conversar com Deus. Por isso a gente precisa do Espírito. Por isso a gente precisa orar no Espírito. Porque quando nós oramos, nós lutamos uma batalha espiritual. E não se luta nenhuma batalha espiritual pela força da nossa carne. A gente só luta as batalhas espirituais pela força do Espírito Santo de Deus. Então, isso é orar no Espírito. É depender totalmente do Espírito Santo de Deus. E aí ele continua, guardem-se, né? Guardem-se ou permaneçam no centro do amor de Deus. Gente, tudo que vai contra Deus não pertence a Ele. Se você quer ser amigo do mundo, você com certeza vai criar inimizade com Deus. Permaneça no centro do amor de Deus. Tem mais uma orientação aí. Esperem pela vida eterna, mas essa vida eterna, como bem pregou o pastor Ronaldo aqui o outro dia, ela começa aqui. A nossa santificação começa aqui, porque a nossa vida, a corrida pela vida eterna, ela começa aqui. Não é quando a gente morrer, que a gente vai bater na porta do céu e agora começou a nossa vida, né? A gente lembra daquela porta da esperança lá do Silvio Santos abrindo, né? Era tão legal fazer aquele barulho, né? As pessoas não sabiam que estava ali do outro lado. E a gente ficava naquela expectativa. Eu, pelo menos, quando era criança, gente, aquela porta, para mim, eu imaginava que ela parecia a porta do céu. Eu não sei se você já teve assim uma, né? Mas na minha inocência e no meu pouco conhecimento que eu tinha quando era pequena ainda de Deus, né? Esse Deus tão grande, tão maravilhoso e tudo aquilo que Ele nos prometeu, eu imaginava aquela porta do Silvio Santos. Eu falei, nossa, será que a porta do céu é assim? Que era uma porta bonita, grande, né?
e que saíam coisas boas de lá de dentro. Mas não, irmãos, a nossa vida eterna, ela começa aqui. Começa com os nossos passos de santificação aqui. E ele ainda continua, tem mais lista aí, tem mais lista. Ajudem, agora vem a parte difícil. E conversava hoje com o João sobre isso. Agora vem a parte difícil. Essa é a parte difícil, porque não depende só das coisas que eu preciso fazer por mim. Agora tem uma outra pessoa no meu caminho, que faz parte do amar a Deus e amar ao próximo. Por enquanto, eu tinha que edificar na fé, orar no Espírito, permanecer no amor de Deus, esperar pela vida eterna, mas agora fica difícil. Tenham paciência com os que vacilam na fé. Sabe aquela pessoa que sempre pisa na bola? Você fala, eu não tenho mais paciência. Eu já falei isso sobre várias pessoas, viu, gente? E eu sou a primeira aqui, eu tenho que falar de mim, não posso nem falar dos outros. Mas, olha, quantas vezes já desisti no meu coração de tantas pessoas. Não vou falar mais não. Não, tal pessoa é muito cabeça dura. Não, esse daí não vou orar mais não. Sabe, uma pisada na bola atrás de outra. E aí, a gente vai para a palavra de Deus, que está lá, né, no primeiro, né, edificar-se na fé, orar no Espírito. Aí Deus corrige a gente, ai que gostoso. Quando a gente volta para a palavra, aí Deus corrige a gente, fazendo a gente voltar para as Escrituras e identificar dentro da gente os piores defeitos. Piores até do que aquele lá que você não queria mais orar. Aí você, Deus, fala Deus. Você é daquele que está lendo a palavra e fala assim, fala Deus, me transforma, me corrige. Ou você é daquele que fala assim, deixa eu passar aqui a página. Não era esse texto que eu queria. Senhor, vou aqui no Salmo. Quem é você? Várias vezes, viu? Eu abri um texto que eu não queria ler, não. Mas o Espírito falou, é aí que você vai ficar. É aí que você vai aprender, é aí que você vai crescer. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Porque a palavra é viva. É eficaz. E eu preguei aqui da última vez. Ela corta dos dois lados. Glória a Deus por isso. Então, tenham paciência com os que vacilam na fé. Busquem os que tomam o caminho errado. Olha, gente, quanta gente a gente está vendo ir aí por caminhos tortuosos. E a gente está satisfeito com a nossa salvação. Dentro das nossas casas agora, né, por causa do Fica em Casa. Mas a gente está satisfeito e a gente sabe que tem pessoas pegando caminhos errados. E às vezes a gente não consegue transmitir. A gente não consegue chamar numa conversa. A gente não consegue ir atrás. A gente não consegue orar por essa pessoa. Com medo até de receber uma resposta torta também. Isso acontece. Mas faz parte da minha lista de responsabilidades. Ter paciência com os que vacilam. Buscar os que tomam o caminho errado. Ter pena dos pecadores. E aqui eu abro até um parênteses, irmãos. Nós temos sim que ter pena de nós mesmos, a começar de nós, né? Porque nós somos pobres, nós somos cegos, nus. Somos pecadores. Mas, de alguma forma, se você serve a Deus de todo o seu coração, e você
diariamente, dia após dia, você busca fazer o seu melhor, então é sua responsabilidade ter pena daqueles que não conseguem fazer isso. Mas não para passar a mão na cabeça deles. Olha, irmão, claro, eu entendo, eu entendo, tá? Eu sei que é difícil, pô, nossa, eu imagino que é difícil. Mas nossa palavra não pode ficar só nisso. Eu imagino que é difícil, eu sei, nossa, é verdade. A gente tem que ter uma palavra de exortação para essa vida. Olha, eu sei que é difícil, mas você vai vencer o pecado. Se você firmar os teus pés na rocha, você vai vencer esse pecado. Você vai vencer essa guerra lutando com oração e com louvor na sua boca. Você vai vencer a sua guerra lendo a palavra de Deus e se alimentando. Mas você não vai vencer a sua guerra se você se esconder atrás desse problema. Se você ficar mergulhado no seu problema, como nós falamos lá no começo, se você ficar atrás como um escudo, né? Imaginando que o teu pecado é o teu escudo. E você vai ficar ali escondido atrás dele até quando? É disso que a palavra está falando, irmãos. Não é para a gente ficar ali, do outro lado do escudo, falando, eu entendo, irmão, morre aí, né? Felizmente. Cara, desculpa, eu passei por isso também, mas eu venci, viu? Só que eu não sei como te ajudar. Como que a gente não sabe como ajudar? A gente tem a palavra de vida. Nós mesmos fomos resgatados. E a gente tem que lutar com todas as forças. Lutar de todo o coração. Para tirar aquela vida de trás daquele escudo de pecado, daquela escravidão. Pô, sai daí, cara. Claro que você consegue. Começa a orar. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Mas se compromete, ora junto. Eu vou orar por você e você vai orar por você. E quando você começar a orar por você, aí, como igreja, nós vamos orar por você. E aí você vai começar a se fortalecer, edificando-se na fé. Aí ele vai começar a ficar mais forte. A gente tem testemunho aqui na igreja, irmãos, disso. Aí ele vai começar a ficar mais forte, mas tem que ter a atitude da pessoa. Não vá passar a mão na cabeça do pecado. Começou a mudar? Começou a mudar. Agora bota a música na tua casa. Bota lá um louvor. Canta alto. Começa a expulsar as coisas da sua casa. Começa a expulsar os demônios. Começa a expulsar. Fala, Senhor, eu não acredito nisso. Senhor, eu não quero isso. Senhor, Tu tens o poder. Haja aqui na minha família. Tu tens o poder, Senhor. Haja aqui no meio da minha casa, Senhor. Ação. Precisa ter ação. Se eu ficar do lado de cá e o outro ficar do lado de lá, que cristianismo é esse? Aí sim, como a pastora Thalita Pereira falou essa semana, então rasga a Bíblia e joga fora. Porque isso não é cristianismo. Que cristianismo pervertido é esse que a gente está pregando por aí? Que a gente está fazendo? Que a gente está escondido atrás dos problemas e cada um que se dane, cada um que se vire com o seu problema, porque eu não tenho nada a ver com isso. A gente tem tudo a ver com isso. Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, e a gente tem tudo a ver com isso. Nós temos a palavra aqui na nossa frente com uma lista de coisas que precisamos fazer, porque o cheiro do pecado, ele chega insuportavelmente até o céu. E ele vai ficar mais insuportável ainda quando Deus começar a olhar aqueles com quem ele poderia contar, e ele não pode contar, porque a pessoa está agindo pior do que o que está lá escondido atrás do pecado. É de ficar muito bravo, gente. É de ficar bravo comigo. Há uma lista de responsabilidades. Amém? Amém. Deus está falando muito duro mesmo comigo nos últimos dias, porque todas as pregações que eu trago aqui, oh, meu Deus, tem misericórdia.
Irmãos, para terminar, nós não vivemos mais na ignorância da falta do conhecimento da palavra de Deus. A gente não vive mais na ignorância. Então, a gente não pode se esquivar dessas responsabilidades. A gente não pode olhar e falar, isso não é comigo, isso é com o outro. Não, isso eu não consigo fazer. Não. Jesus morreu, e quando ele morreu, ele quebrou definitivamente as correntes do pecado que nos envolvia. E hoje ainda a gente vê pessoas acorrentadas do nosso lado, ao nosso redor. E se não estamos mais na ignorância, e se nos deixarmos levar pelo pecado da maneira como nós estamos fazendo, seja o pecado do lado, eu usei isso agora eu vou ficar com isso, né? Seja o pecador que está atrás do escudo, ou seja, o pecador que está aqui desse lado, agindo como alguém que não sabe o que está fazendo, ou que finge não saber o que está fazendo. Então, é porque Jesus falhou na missão dele? É isso? Porque se for isso, pode parar o mundo que a gente desce, para cair no abismo de vez. Jesus nunca falhou na sua missão. Jesus não falha, não falhou, não falhará com a sua palavra. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Sua morte trouxe vida, sua morte libertou, abriu os nossos olhos. Quando ele ressurgiu, ele trouxe com ele a vida e derrotou definitivamente a morte. E essa é a palavra que nós temos que pregar. Ponto. Que ele fez isso por mim e por você. E hoje nós temos a responsabilidade de fazer isso uns pelos outros. Porque Jesus não está aqui agora, mas ele age através de nós. Seu Espírito nos toma, o seu Espírito nos usa. Nós temos esse Espírito em nós. E é isso que nos faz carregar essa marca de Cristo, como se Ele mesmo estivesse aqui, como Ele declarou na sua palavra, eu estarei com vocês, e vocês vão fazer coisas maiores ainda, porque eu estarei com vocês. Não é por vocês que vocês vão fazer, não é por mérito, não é por esforço, mas porque eu vou estar com vocês. E vocês vão fazer, em nome, meu nome, né? Jesus falando, eu já ia falar em nome de Jesus, mas eu estava usando realmente a figura dele. Em meu nome vocês vão fazer. Mas nós estamos agindo como pessoas irresponsáveis. Temos uma lista de responsabilidades. Quando você tem uma lista de responsabilidades, certo? Vamos conversar claramente aqui. Se você tem uma lista de responsabilidade e você deixa de cumprir com a sua lista de responsabilidade, o que você é? Opa! Irresponsável. Então, a gente está lidando com um bando de irresponsável? Não. Eu não quero ser irresponsável. E eu creio que você aí, nós aqui, estamos eu, Alexandre e João, vocês querem ser irresponsáveis? Não. Eu sei disso. A gente está aqui ouvindo a orientação da palavra de Deus para que não sejamos como irresponsáveis, porque se amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos, o pecado não nos domina mais, irmãos. Não nos domina mais. Eu quero ler Hebreus 12, de 12 a 14, para a gente encerrar de vez. Hoje estamos realmente vivendo um tempo difícil e um tempo que não é de muita alegria, sabe? Olha, para a glória de Deus, nós podemos ainda sorrir com coisas boas, porque temos as nossas famílias, sorrir porque há o sustento em casa, sorrir por coisas que realmente valem a pena, como a cura de alguém que estava entubado, né? Nós tivemos aí restauração de vidas, isso é um motivo realmente para sorrir. Mas ouvi um pastor essa semana, e que realmente ele falou algo que eu fiquei pensando, esse não é um tempo de alegria,
Infelizmente, muitos estão chorando, muitos. E nós devemos chorar com os que choram, sim. E esse é um tempo de pano de saco. Não é um tempo da gente vibrar aí, da gente rir de piada, da gente fazer brincadeira sem graça com as pessoas. Claro que a gente tem que sorrir de alegria, sim, porque a gente está vivendo um momento muito terrível. E há coisas que a gente realmente precisa para sair desse ambiente terrível, né, de angústia, de tristeza, de calamidade. Mas é, de fato, também um tempo de chorar, irmãos. É um tempo de pano de saco. É um tempo de se humilhar. É um tempo de se ajoelhar, de orar, de buscar a Deus. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que se você ri de uma piada ou de outra, não é isso. Eu não estou condenando ninguém aqui, pelo amor de Deus. Não interpretem mal a forma como eu falei. Rir é bom, é engraçado. A gente tem grupos aí em que a gente envia uma piada ou outra, assim, que não fala mal de ninguém, não. Só para dar risada mesmo. E é bom, é bom. Mas entenda que esse não é um tempo para a gente ficar apenas sorrindo. É tempo da gente chorar uns com os outros também. E sentir a dor do nosso irmão. Tá bom? Leva essa mensagem para casa e eu quero finalizar aqui com Hebreus 12. Espera aí, deixa eu achar o Hebreus aqui. Não deixei a marcação, né? Isso aqui. É muito fininha aqui a página. Hebreus 12, para terminar. Versículos 12 até o versículo 14. Não cruzem os braços, não fiquem parados. Preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. É muito didática essa Bíblia, né? Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra uma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Esforcem-se para que seja possível a convivência uns com os outros e com Deus. Cartas diferentes, mensagens iguais. A palavra de Deus é assim. Ela sempre vai nos lembrar e nos lembrar e nos lembrar e nos lembrar que nós temos uma lista de responsabilidades e que não podemos deixar essa lista de lado, irmãos. E eu quero orar com vocês agora, encerrando essa mensagem, que o Espírito Santo nos ajude a guardar ela no nosso coração, para a gente ficar mastigando, sabe, por um tempo, para ficar meditando nela por um tempo, porque isso é importante. A gente precisa refletir. A gente precisa refletir, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra neste dia. Obrigada, Senhor, por nos corrigir, por nos disciplinar, por, ó Deus, mostrar mais uma vez, Senhor, através da Tua palavra, que é tão viva, aquilo que nós devemos continuar fazendo. Nos ajuda, em nome de Jesus, a não ser irresponsáveis. Nos ajuda a não ser, ó Deus, fugitivos do Evangelho, querendo correr, querendo se esconder, querendo se esquivar
daquilo que fomos chamados a fazer, Senhor. Ó Pai, precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito, precisamos, ó Deus, de todas as armas espirituais possíveis, porque essa luta não podemos ganhar na força do nosso braço, só podemos vencer, ó Deus, se estivermos na Tua autoridade, no Teu poder. Por isso, ó Deus, nos capacita, nos equipa, Senhor, com as armas espirituais. Nos equipa, Senhor, com louvor nos nossos lábios. Nos equipa, Senhor, com a oração, para que a gente consiga vencer as nossas guerras. Em nome de Jesus. Que possamos, nesta noite, guardar essa palavra no nosso coração. E sempre que possível, resgatar, ó Deus, meditar, orar a respeito disso. E partir realmente para a ação. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor ainda vai fazer em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.